bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal do YouTube, com a pergunta de Aline Vieira. Olá, Dunker, quero te pedir para falar um pouco sobre o desmentido em psicanálise. Obrigado pela iniciativa de nos esclarecer acerca dos conceitos tão complexos. De fato, esse é um conceito bastante complexo e ainda aberto a muita pesquisa. Em alemão, desmentido se diz Verleugnung, e que é um dos tipos de negação fundamental que a gente encontra no Freud para delimitar estratégias de defesa formativas de modos estruturais ou psicopatológicos, né? Então, da neurose é o recalcamento, da psicose a foraclusão, e aquele que seria o mecanismo de negação fundamental da perversão é, você usou aqui a tradução, desmentido, né? Há várias controvérsias sobre como a gente traduz Verleugnung, né? Tem gente que prefere o termo recusa, outros falam em renegação, uma espécie de dupla negação, e outros ainda falam, e eu gosto dessa vertente, de desautorização, que de fato o que essa negação faz é desautorizar a experiência, é fazer com que a experiência tenha acontecido, mas seja desacontecida. Ou seja, aquilo que eu registro no nível sensorial, perceptivo, eu não integro de forma a transformar a minha relação com o outro, a minha relação com a lei, a minha relação com a falta. Então a cena típica da Verleugnung é descrita pelo Freud no seu texto sobre o fetichismo, onde ele diz: a criança olha para os genitais de sua mãe ou de uma mulher e, em vez de se reter na ideia de que isso pode ser interpretado como a ausência de algo, ela se fixa, ela desloca essa ausência e a substitui por um objeto positivo. A calcinha, a trança, a liga, o sutiã, a meia. Por isso as perversões, né, os fetiches, tão frequentemente têm que ver com essa cena do desvestir, com esse véu que assim antecede o nosso encontro com X. O Freud diz então não é um pênis em particular que está ausente nesse caso, mas é um pênis muito específico, que é o falo da mãe. Há toda uma dificuldade de interpretar essa passagem, porque ela justamente trabalha no limiar entre o empírico, o perceptivo, e aquilo que seria assim no plano da significação. O Freud tem uma frase que foi tomada por um autor que se dedicou a estudar isso e aplicar isso ao campo político, que é o Zizek, né? Que é a seguinte: eu sei muito bem disso, eu sei muito bem da existência da castração, eu sei muito bem da existência da diferença sexual, eu sei muito bem que há limites, mas eu me comporto como se eles não existissem, mas eu me comporto como se eu não soubesse, mas eu vou continuar a agir como se nada fosse. Então essa atitude de uma divisão específica, uma divisão entre o fazer e o saber, ela vai caracterizar muito a nossa atitude no universo das trocas ideológicas, né? Não é à toa que o Zizek usa isso para falar dos sistemas totalitários, onde a gente sabe muito bem que está errado, mas não clica isso com a possibilidade de transformar o mundo, transformar a si, fazer alguma coisa, ou então recalcar, né? A gente acaba se tornando então um instrumento da instituição, do outro, da lei, um mero executor, como forma, então, de dar continuidade a essa prática do desmentido. Então, a gente teria 3 modalidades de desautorização da castração. Uma é o fetiche, outra é o sadismo, em que essa desautorização se dá do lado, cria uma identificação do lado do sujeito, e o masoquismo, onde essa desautorização cria uma identificação do lado do objeto. O desmentido, enquanto Verleugnung, ele foi estudado pelo Freud também em relação à psicose, especificamente para entender como funcionam as alucinações negativas. Porque quando a gente fala em alucinação, geralmente a gente tem essa definição de que alguém está vendo, ouvindo, sentindo algo que não está lá, né? Ele está fora da realidade porque ele está acrescendo algo à realidade.
A Verleumdung é uma expressão de uma alucinação negativa. Ou seja, há algo na realidade e eu não percebo. Há algo na realidade e eu copotomizo essa realidade. Ou seja, eu me torno cego em relação a ela. De fato, Jean-Pierre Lebrun, no seu livro sobre a perversão ordinária, vai dizer que o nosso mundo ele só se torna assim, insuportável a partir de uma massificação dessa atitude. Então a gente sabe do desastre ecológico, mas a gente se comporta como se nada houvesse. A gente sabe do desastre sociológico, da pobreza no mundo, mas a gente se comporta como se nada houvesse. A gente sabe das iniquidades e injustiça social, mas a gente se comporta como se nada houvesse. E isso vai então produzir um tipo de resposta atuativa, tanto do sujeito quanto do outro em relação ao sujeito, e que é próprio então da Verleumdung como o desmentido. Para entender melhor isso, eu recomendaria um texto elogiado pelo Lacan no Seminário 16, e de fato é um texto muito interessante para entender a perversão, do Gilles Deleuze, que é Sadomasoch, né? Ou a apresentação de Sadomasoch, que também é uma versão interessante dessa problemática. E para você ter um contato mais narrativo, assim, clínico, com as respostas de desautorização ou de desmentido, esse é o trabalho do Robert Stoller, Perversão, a forma erótica do ódio, onde ele vai ligar o desmentido com um afeto fundamental, que é o ódio à falta, o ódio ao outro, o ódio à castração, e que tão frequentemente inspira a crueldade perversa típica do desmentido. Desmentidos e mentidos, Verleumdungs e Verdrängungs, cliquem aqui no Tamovebo para receber em ato mais fragmentos do Falando Nisso.